Olá! A partir desse momento você passa a acompanhar pela TVAL o programa Espaço Cidadão. Todas as semanas um tema diferente, sempre envolvendo um assunto que interessa Santa Catarina e envolvendo também a Assembleia Legislativa do nosso estado. O nosso tema de hoje é a luta contra as queimaduras. Quem visita uma vez apenas o Hospital Infantil aqui sabe desse problema e da sua gravidade. Mas antes de começarmos a nossa entrevista com o deputado Dado Scherin, ele que é do PSDB, nós vamos mostrar a matéria da nossa repórter Fernanda Fontoura. Ela foi conhecer em loco esse tipo de problema, queimaduras. Um minuto de descuido e as marcas podem ser para toda a vida. O sentimento de culpa torna o assunto ainda mais delicado. Muito abalada, essa mãe não quis se identificar. Ela estava trabalhando quando o filho de 12 anos brincava com um amigo ao lado de casa. A curiosidade de criança, ao encontrar um vidro de querosene, resultou em queimaduras graves no rosto do menino. Sempre tive bastante cuidado com isso, mas infelizmente acabou acontecendo, não estava em casa, acabou acontecendo. Situações como esta, infelizmente, são comuns. Os números são assustadores e justificam os investimentos em campanhas de prevenção contra queimaduras. No Brasil, ocorrem cerca de 1 milhão de acidentes todos os anos. Quase 3 mil pessoas acabam morrendo. Em Santa Catarina, 2 em cada 3 acidentes com queimaduras envolvem crianças. E na maioria das vezes, as vítimas estão em casa e próximos das pessoas responsáveis. Em 80% dos casos, um dos pais estava no local do acidente, mas não estava atento para o risco daquela situação. A gente sabe como que as crianças se queimam, aonde que elas se queimam, com o que elas se queimam. Por exemplo, as crianças com menos de 6 anos se queimam basicamente na cozinha, com líquidos aquecidos e na presença dos pais. Crianças maiores de 6 anos se queimam principalmente com líquidos inflamáveis. E dos líquidos inflamáveis, infelizmente, o grande vilão é o álcool doméstico que todos têm em casa. Para o cirurgião, as queimaduras não devem ser consideradas um acidente, pois podem ser evitadas. Se a gente conseguir incutir nas escolas, na população, os cuidados, as crianças não vão se queimar. Atitudes simples podem prevenir uma tragédia doméstica. Mantenha as crianças longe da cozinha e do fogão. Cozinhe sempre com os cabos das panelas virados para trás. Evite carregar as crianças no colo enquanto mexe em panelas ou manipula líquidos quentes. Cuidado com eletrodomésticos ligados, principalmente com ferro elétrico. Guarde todos os líquidos inflamáveis, fósforos e isqueiros em locais altos. Hoje, essa outra mãe segue à risca essas dicas. A filha de apenas 4 anos já passou por 2 cirurgias. Nós fomos passear na casa de uma parente minha e a gente se distraiu conversando. A minha parente estava fazendo a janta e ela, quando a gente viu, ela já tinha puxado a frigideira. Já tinha desligado tudo, o fogo já estava mais frio, mas mesmo assim causou uma sequela muito grande. Para um trauma como esse, a recuperação é lenta. O tratamento de queimados dura em média 3 meses. Pode custar até R$1.000 por dia ao paciente e envolve uma série de profissionais como cirurgião plásticos, psicólogos, enfermeiros e fisioterapeutas. A autoestima é uma coisa que todos que atendem um paciente queimado vão estar colaborando para estar resgatando, porque a partir do momento em que esse paciente consegue estar olhando para o seu corpo e vendo que aquela lesão, ela vai fazer parte dele, mas que ela está progredindo com uma melhora progressiva e que ele não vai ficar com essas alterações, os pacientes vão ter mais ânimo e uma melhora também na sua qualidade de vida para enfrentar, esses pequenos problemas que são causados em decorrência desse acidente por queimadura com muito mais garra. Para quem carrega a certeza de que o sofrimento poderia ter sido evitado, cicatrizes eternas que ficarão na memória. A gente já cuidava bastante por um descuido e hoje a gente cuida bem mais, mas a gente pede mais a proteção de Deus. Eu peço mais a proteção de Deus porque só nós não é fácil.
Deputado Dado, Dia Nacional contra Queimaduras, dia 6 de junho, 6 do corrente. Onde é que está o maior problema para tantas vezes a gente registrar, principalmente com as crianças, queimaduras? Olha, eu acredito que talvez o maior sofrimento, o maior problema, a maior dor é a dor da alma. Acho que aquela mãe ela foi muito coerente, ela foi muito transparente quando ela disse que é uma coisa que não se esquece mais porque é pro resto da vida. Você veja bem, a criança, a dor física ela passa, com o tempo ela passa, com todas as dificuldades ela passa. Mas aquela dor vamos assim dizer, do remorso de não ter cuidado do filho, aquela criança que vai sofrer trauma psicológico, porque uma criança que sofreu queimadura na face pode ficar deformada, pode sofrer queimadura no corpo, pode ficar com limitações físicas para o trabalho ou para o resto da vida, isso não tem cura para isso. Isso só um trabalho muito intenso, de muita superação para conseguir passar essa fase, que é essa dor que fica todos os dias incomodando, seja os pais ou seja as crianças. Mas, acima de tudo, o que nós vimos ali na verdade, é uma bestialidade. Porque alguém que vê uma cena dessa, que vê uma criança na UTI sofrendo, como eu vi várias, quando o secretário de Estado da Saúde, e ainda se propõe a comercializar um produto daquela maneira ali, é uma coisa assim que nos deixa assim inconformado com isso. Então, com ele não acontece? Com ele não acontece nada, e eu rezo a Deus para que não aconteça com ninguém da família dele. E o que mais me incomoda não é apenas o álcool ser vendido para colocar fogo, para churrasqueira, enfim, mas é para limpeza. Porque a pessoa que compra o álcool para fazer a limpeza, ela não se apercebe, ela não tem na mente a questão do fogo. Ela subliminarmente ela compra para limpar, mas aquilo é uma arma dentro de casa. E uma arma colocada em mãos equivocadas de uma criança, é uma arma às vezes mortal. Então você veja bem, hoje você tem aí dentro da sua casa um produto aparentemente inofensivo, que é para passar o paninho, para deixar limpar a pia, enfim, mas na verdade aquilo na mão da criança provoca uma tragédia. Então o que eu quero fazer com isso? Além da conscientização, chamar a atenção para esse problema, acima de tudo é dificultar de verdade mesmo. Os dois projetos seus, o senhor tem dois projetos, um pela queimadura e outro pelo tratamento. Isso. Como é que eles estão aqui? Como é que o senhor sentiu a reação dos seus colegas? Eu sinceramente acredito na legalidade e no mérito dos projetos. Acho que não há discussão em relação a isso. O que nós temos que ter depois é uma boa fiscalização. Acho que muitos dos problemas que nós enfrentamos no país, falta de fiscalização. Então depois a sociedade vai ter que denunciar, a sociedade brasileira de queimaduras vai ter que ficar atenta em relação a isso, a vigilância sanitária vai ter que ficar atenta em relação a isso. Então nós queremos o quê? Que a pessoa que vai vender aquele produto nocivo, ela saiba que ela vai ter que informar, que a pessoa que está comprando, os riscos que ela corre, que ela está levando para dentro de casa. E geralmente naquelas pessoas indefesas do dia a dia, que é a dona de casa, que é a criança, que é a empregada doméstica, que lida com aquilo com a naturalidade e muitas vezes de tão natural que é e de tão rotineiro, é descuidado. O senhor acredita que às vezes a pessoa vendo uma matéria como essa que a Fernanda mostrou, possa mudar o comportamento? Aí, isso aí poderia ter acontecido com o meu filho. Acontece porque quando nós colocamos as nossas manifestações nas redes sociais, eu recebi correspondência nesse sentido, que ficaram impressionadas com as cenas. Então, se a pessoa se prontificou a responder ou entrar em contato comigo a esse respeito, é porque ela sensibilizou. Quer dizer, tomara que não aconteça comigo, diz a pessoa, mas ela quer evitar esse risco, então. A gente nunca tem medo daquilo que a gente não enxerga. Exato. A gente só tem medo daquilo que acontece com a gente ou com aquilo que a gente vê. Você tem medo do leão porque você vê o leão. A partir da hora que viu, muda o seu comportamento. Mas uma bactéria você não vê. Então você não sabe o que é, mas a partir do que você fica doente por aquela bactéria, você sabe o que está acontecendo. Então a gente começa a ter medo. Então, quando você vê um queimado, um paciente que sofreu aquela queimadura, deformado, ou vê um depoimento de uma mãe daquela que por um descuido de uma criança de 12 anos, você com certeza pensa ou repensa. Então, e é um ato simples, é uma coisa simples, é não ter, é não levar para dentro de casa. É claro que às vezes, como aconteceu, que foi visitar outras famílias, enfim, uma frigideira. Então são alguns cuidados básicos, né? No caso, fritar lá e deixar a frigideira com a ponta da frigideira virada para o lado de fora. Então coloca nas bocas do lado de dentro, voltada para o lado de lá. Então tudo isso são cuidados do dia a dia que são coisas tão rotineiras que a gente acaba esquecendo.
É porque é uma coisa normal, comum, está ali. E os maiores indefesos, quem são? São as crianças, né? Deputado, não esse ano, mas no ano passado eu conversei com 2 pediatras do Hospital Infantil que me relataram coisas também terríveis. Tudo que a Fernanda mostrou aí é bastante, mas tem casos muito mais graves do que isso. Eu, assim, tive situações como secretário de Estado da Saúde, quando eu entrava nas UTIs pediátricas, né, Natal, enfim, eu às vezes me arrepiava. Eu entrava já saindo. A vontade de chorar eu é entrava imediata. saindo, porque você vê uma criança, como eu vi, assim, assim, olha, a situação assim que eu já pensava, assim, uma criança toda enfaixada por causa da queimadura, enfim, eu já pensava, assim, o que está ali dentro. Para chegar a esse ponto, a gente não consegue chegar só aos olhos da criança. Tu imagina quando tirar aquilo tudo, além da dor, do sofrimento, o que vai ser dessa criança? Eu presenciei cenas assim. E tudo isso, depois conversando com o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, assim, a gente começa a materializar com mais intensidade isso, porque você começa a tomar ciência em relação a isso. Então, para nós, assim, é importante que a sociedade dê um basta nisso, como deu para o cigarro. A sociedade deu um basta para o fumo, para o fumo doméstico, né? Então, aquela coisa o cigarro não faz mal. Faz mal, sim. O álcool faz mal, sim. Essa indignação, não adianta eu ficar indignado, você ficar indignado. Tem que ser uma coisa intrínseca. Coletiva. Intrínseca, que vem de dentro da sociedade para fora. A sociedade não pode mais permitir que um comerciante venda. Não adianta eu fazer leis. Isso tem que ser um movimento que também... Tem que funcionar na prática, na né? prática. É aquela famosa história, tem que pegar. Cadê o cartaz? É que você vende algo, cadê o cartaz? Que diz aqui que não pode, enfim, tal. Uma das limitações do seu projeto é 12 anos. Como assim? Para menos de 12 anos, criança não pode comprar. Não pode comprar, né? Até porque não tem noção do... Isso seria a própria determinação do que acontece com a bebida. Agora, às vezes, o comerciante, infelizmente, não respeita isso, né? Não respeita, se não tem fiscalização. Às vezes o comerciante não sabe, não toma nem conhecimento da lei. Não tem nem ideia da lei. Então, e até muitas vezes, sem haver má vontade, até por boa fé, ele acaba vendendo porque não sabe. Deputado, no tema anterior que eu abordei com o senhor, na conversa com esses 2 pediatras, eles me mostraram um caso de uma criança que estava com 70% do corpo. A criança devia ter 8 anos. E aí, eu disse, mas como é que aconteceu isso? Aí disse, Walter, você não vai acreditar. Como não pegou fogo na churrasqueira na hora, o pai pediu que o filho jogasse o álcool. O senhor já sabe o que é que aconteceu. Como é que isso pode passar pela cabeça de um adulto? É falta de noção do perigo, é uma responsabilidade. Claro que não fez aquilo propositadamente. Claro. E até hoje deve estar com remorso, pagando o preço de ver o filho naquela situação. Mas são lembrando coisas, que foi ele, indiretamente foi o causador. O causador. Então, tudo isso são coisas assim que é questão de conscientização mesmo. E depois de repressão. Tem que acontecer isso? Tem que acontecer, eu não tenho dúvida. O cigarro foi isso, só proibindo de fumar aqui, só proibindo de fumar ali. As pessoas começaram a ficar com vergonha de ser fumante. Porque estava num ambiente, num restaurante cheio de fumaça e incomodando quem não fumava. Aquela história de que aquele setor pode, aqui não pode. Claro que acontece, não existe. Contagia de qualquer maneira. É a história da época, quando comecei a andar de avião, podia fumar no avião, a parte de trás fumava, a parte da frente não fumava. Dá até a impressão, havia alguém que determinava, fumaça, você só pode ir até aqui. Isso não existe de maneira alguma. Deputado, nós estamos terminando o nosso primeiro bloco aqui e eu quero deixar só uma pergunta. Santa Catarina, em nível nacional, como é que está no tratamento de queimaduras, de pessoas queimadas? Mas isso o senhor vai responder depois do nosso intervalo. Nós vamos a um intervalo no programa Espaço Cidadão. Estamos falando de queimaduras hoje. E o nosso entrevistado é o deputado do PSDB, já foi secretário da Saúde, entende demais o tema, Dado Xerém. Já voltamos. Estamos retornando com o programa Espaço Cidadão pela TVAL. Queimaduras, por que elas acontecem? Por que as pessoas não contribuem de uma maneira mais objetiva, mais direta, para que isso não possa envolver principalmente as crianças? Nosso entrevistado de hoje é o deputado Dado Xerém, ele é do PSDB, já foi secretário da Saúde no estado de Santa Catarina.
A gente já falou sobre o esquema aqui dentro da casa. A assistência para a pessoa queimada hoje, Santa Catarina está em condições, nosso hospital infantil está em condições, ou nós teríamos que ter um hospital só especializado nisso? Poderia estar melhor. Acredito que atende, é o caso do Hospital de Florianópolis, Joana de Guzmão, no caso, o infantil aqui de Florianópolis. Nós temos uma ala também no Hospital Municipal de Joinville também, o Hospital Teresa Ramos também, Lages, no município de Lages, e até pouco tempo atrás havia também o Hospital Géser Amarante em Joinville, mas parece que aquelas coisas absurdas que um técnico decide em Brasília, que por não haver movimento grande em relação à necessidade, foi suspenso o serviço no Géser Amarante, que eu discordo e fiz inclusive a moção. Você pode passar um mês sem ninguém queimado, mas daqui a pouco, em meia hora ter 4 pessoas. De um modo em geral, as UTIs atendem os pacientes necessários. O primeiro atendimento. Enfim, para evitar que vá a óbito, enfim, o socorro necessário. Mas depois, então, seria um tratamento específico. Então, seria mais no Joana de Guzmão, e os adultos em Joinville e Lages. Mas eu acredito que poderia sim ter um pouco mais de atendimento específico nesse caso. Até me surpreendi que parece que o HU ia ter, e parece que não foi ainda, na minha época que eu era secretário, se falava da possibilidade do HU também ter um credenciamento, até porque eu fui conhecer a unidade de queimados dele e estava praticamente pronto, faltava na época, acho que era RH. Então, não sei, mas agora me parece que a informação que eu tenho é que não foi ativado. Bom, já que a gente está falando muito do hospital infantil, o hospital infantil tem hoje 80 leitos que não estão funcionando. Tem 180, 80 não estão funcionando. Como é que o senhor deixou a saúde quando saiu? Olha, quando nós assumimos, acho que eu vou inverter um Exato. pouco. Quando nós assumimos, nós tínhamos muita dificuldade de estrutura hospitalar no interior do Estado. A falta de estruturação, tudo caía aqui. Então a gente deu uma atenção muito intensa, muito forte na descentralização, não apenas dos serviços, mas dos recursos financeiros e também da estruturação hospitalar e de equipamentos. Fizemos investimentos em Xanxerê, fizemos investimentos em São Miguel, fizemos investimentos em Chapecó. Muita coisa passou a ser resolvida lá, né? Sim, com certeza. Fizemos investimentos em Tubarão, fizemos investimentos em Criciúma, em Joaçaba, fizemos investimentos em Concórdia, na região de Itajaí, na região de Blumenau, na região de Rio do Sul, porque você não tem como evitar o deslocamento, mas você pode regionalizar o deslocamento. E diminuir a distância? Com certeza. Eu sempre cito um exemplo que me sensibilizou muito na época, foi a questão de Canoinhas. Eu conheci umas senhoras portadoras de câncer do município de Canoinhas e que elas me fizeram um relato que me sensibilizou demais. Assim. Foi uma cena assim, muito emocionante. Eu numa reunião, acho que na presença do deputado Mauro Mariano, na época, se não me engano, era deputado estadual junto comigo, e elas me relatavam que elas viajavam de Kombi, 9 pacientes, 3 vezes por semana a Florianópolis para fazer quimioterapia. E todas elas paravam na volta, no mínimo, 5, 6 vezes para vomitar. Então, você imagina 9 dentro de uma Kombi, todas elas voltando e parando, porque o efeito colateral da quimioterapia. Isso faz 3 vezes por semana. Então, isso é desumano, isso é desumanidade. E o que nós fizemos? Nós movimentamos o apoio do governador Luiz Henrique e conseguimos, na época, então, credenciar o Hospital São Brás em Porto União, que era ali 90 quilômetros de Canoinhas para essas pacientes. E, infelizmente, aquela senhora que fez todo o relato para mim, ela veio a falecer. Ela veio a falecer, presidente de uma associação. Mas veja bem, de 500 quilômetros que eles faziam, na verdade, reduziu para 90. Na verdade, 1.000 quilômetros. Claro, e de volta. De 3.000 quilômetros por semana, reduziu para praticamente 180 vezes 3, 540 quilômetros por semana, que era o que eles faziam então a Porto União, e voltar aí perto da sua família, perto da sua casa, perto do marido, perto da esposa, perto do filho ou da filha, porque a doença ela é perversa por si só, o câncer. É uma doença perversa por si só. Você já está fisicamente debilitado, fragilizado. Se você tiver pelo menos um sorriso, um carinho, um abraço, um médico que conhece a sua família, ele trata com um pouco mais de humanidade, você com certeza já pelo menos se sente mais... O médico tenta dar uma qualidade de vida. Né? E lá, então, pelo fato de Canoinhas e Porto União, quando eu falo Canoinhas e Porto União, mas tem Iguiniópolis, tem Major Vieira, tem Monte Castelo, Três Barras, toda aquela região ali que ficou... inclusive houve uma guerra com Mafra. A Mafra também queria o credenciamento.
Mas como Mafra, perto de Jaraguá do Sul, já havia oferta de serviço, nós fizemos em Porto União. Então, isso que não há necessidade de... Por que não credenciar outros hospitais para queimadura? Para tratar de uma queimadura? Só vai saber quando uma criança chega lá sofrendo. Exato. O senhor falou nós, Joinville e Lages, quer dizer, passou de Lages para o oeste, extremo oeste, não tem nada. Acredito que Chapecó deva fazer... Mas também é o primeiro atendimento apenas. Primeiro atendimento, que é talvez o mais importante, do início, né? E depois, enfim, faz os caminhamentos necessários. Eu tive, assim, quando eu assumi, eu tinha muita dificuldade, porque a gente tinha que gerenciar leitos, ir atrás de leitos, no telefone, quando acontecia um queimado. Aí você imagina se acontecer um acidente no aeroporto aqui em Florianópolis. O primeiro problema é chegar ao centro da cidade. Não, e onde é que vão levar se acontecer um acidente? Um acidente aéreo. Problema sério. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, são situações assim que tem que ser repensada e a gente sabe das dificuldades. E hoje a questão da hospitalar... A questão dos leitos do infantil, como é que ficamos então? Com 100 fechados. Como é que o senhor vê isso? Eu acredito muito no governador, você é uma pessoa sensível. O governador está sensível a essa causa. São questões estruturais difíceis a serem superadas, mas que têm vontade de ser superadas. Eu já vi, assim, algumas vezes o governador angustiado, porque quer resolver. Pelas limitações que ele tem. Pelo menos isso, assim, eu sempre digo que vontade política é tudo. A decisão da vontade de querer fazer é tudo. Você tem que achar o meio mais rápido possível. Como eu tomei essa decisão em Canoinhas. Foi uma decisão política. Eu vou atrás de resolver esse problema. E resolvi uma coisa histórica de dezenas de anos, resolvemos em 6 meses. Então também tem que haver decisão, vontade política. E eu acredito que o governador e tanto o secretário têm vontade de resolver. Não é uma questão fácil, mas tem vontade de ser resolvido. Vamos supor, que conselho o senhor gostaria de dar para os pais, mas principalmente para as mães, para evitar queimaduras dentro de casa? Olha, eu acho que eu não teria conselho nenhum, porque uma mãe ela já tem assim tantos afazeres e tantos cuidados com as crianças. A gente está falando de um problema. Mas tem o problema da tomada, tem o problema da criança botar a cadeira e cair e quebrar, tem a criança derrubar alguma coisa em cima dela. Eu falo porque eu também tenho 2 filhos pequenos, eu sei o que é isso, né? Mas assim... E nós já fomos pequenos já fomos pequenos, já subimos em pé de goiaba, já caímos, né? Já caímos de... Pé de goiaba, principalmente depois da chuva, uma goiaba verdolenga, que era mais gostosa. Já enfiamos como é que é, espinho de tangerina na mão, de botar, enfim. Então tem tudo isso. Então, assim, mas mas não dá para hoje, assim, quer ver, assim, no mundo globalizado, cada vez mais transparente, nós temos mais a informação por segundo. Hoje, com as redes sociais, você tem informação por segundo. Você que é homem de imprensa sabe o que eu estou falando, claro, da importância disso. As pessoas têm que estar um pouco mais conscientes do que é importante para o seu lar. Mas, acima de tudo, não é nem a questão das mães ou dos pais. É a questão do governo como um todo, do poder público, de não permitir isso. O governo acabou vencido no projeto federal, porque o lobby do álcool... Eu acho isso absurdo. É aquela história do crescimento a qualquer custo. Ontem eu fui a Caçador e me impressionou lá o tratamento de afluente daquelas indústrias papeleiras que poluíram por anos, mas hoje a consciência deles é fundamental. Caçador ontem mostrou para nós que pode crescer sem necessidade de ser a qualquer custo. Então, o comércio também não pode querer ter o lucro a qualquer custo, de qualquer maneira, sabendo que aquilo ali é lesivo, faz mal, pode sequelar uma criança, como pode traumatizar uma família para o resto da vida. É só quem sofre aquilo. Então, se você quiser dar mais conselho para alguém, você está jogando mais responsabilidade para alguém que já tem N responsabilidades. Se é uma coisa tão fácil, proíbe a venda daquilo, pronto. Agora, o lobby que aconteceu para que o álcool líquido continuasse, o senhor lembra disso? Isso é coisa de 2, 3 anos. É o poder econômico, né? É muito infelizmente, forte. né? Lamentavelmente, é esse tipo de coisa que não dá para aceitar mais. É o lucro a qualquer preço. Eu escutei depoimentos, às vezes, de senhoras dizendo o seguinte: mas na hora que eu vou passar na pia, o álcool gel não espalha tão bem como espalha o líquido. Mas não precisa passar álcool, passa outro tipo de produto químico que está cheio no comércio hoje aí, né, cara? Então, eu assim... poderia ser dado um tempo de adaptação até retirada do comércio, enfim, mas eu acredito que isso vai ser uma consequência. Não tem mais como você fugir disso aí. Daqui a pouco alguém vai tomar a decisão, vai tomar a atitude e vai fazer. E em cima disso, né, nós também temos que estar preparados, Walter, né, para também tratar dessa pessoa, dessa criança.
o tratamento físico dela, do aspecto físico. Pós-acidente. O tratamento funcional dessa pessoa. Né? O tratamento psicológico, talvez seja o pior de todos. E o psicológico, às vezes, não é só na criança, é na família toda. Né? Você dá condições para que aquela pessoa tenha educação especial em relação àquilo. Né? Tudo isso a gente está prevendo na outra lei também. Então, é importante assim que você se conscientize em relação a isso, mas também muito passa pela questão do governo também. Se quer ou não quer fazer. Deputado, de cada 3 acidentes, 2 envolvem crianças. Isso dá mais responsabilidade ainda. Com certeza, né? Mais responsabilidade e, meu Deus, só não enxerga quem não quer. Quem que está sendo a vítima desse processo todo? A criança? Quem é o único que não consegue se defender? É criança. Tem um dado também que nos países europeus, isso não entra na estatística, porque não existe lá álcool líquido. Então não tem nem razão de estatística. Aqui é 20% de queimadura. Lá não tem estatística, por quê? Porque não existe. É o tipo da coisa que nós poderíamos copiar, e bem, e rápido. Mas eu acredito que o senhor sente que o primeiro passo foi dado? Foi como Serra fez com o cigarro. Ele disse que ia proibir, foi frente, foi uma decisão política. Ele era ministro, ele foi atrás e acabou. O genérico é dele também? Dele também. Quer dizer, então, daqui a pouco vai acontecer com a bebida alcoólica. Então, eu só acho que são passos de amadurecimento e de cobrança da sociedade que vai vir no seu momento certo. Aproveitando que o senhor foi secretário da Saúde, isso não tem nada a ver com o álcool, mas eu não posso deixar de passar a sua estada aqui. A droga nos dias de hoje, deputado. O senhor acha que está se combatendo isso de uma maneira com a seriedade que se deve ou ainda não? É uma guerra, assim, muito árdua. A expressão é essa, guerra É uma mesmo, guerra, porque você luta contra o narcotráfico, que talvez é a indústria que, depois da indústria bélica, é a que mais acho que dá lucro no mundo inteiro. Então ela tem um poder assim, de sedução, quando eu digo poder de sedução, um poder econômico muito forte. Além da sedução do vício em si, é o econômico, que é uma coisa violenta, assim, que chega a provocar guerras, né? Você vê que tem países que fazem guerra por causa do narcotráfico. Veja hoje o que acontece no México e nossos países vizinhos aqui nossos, que agora diminuiu um pouco mais. A situação México na fronteira com os Estados Unidos é uma coisa terrível. Então, assim, além de ter uma ação muito dura de uma guerra mesmo, assim, né, tem a questão da conscientização, né, e que é uma coisa difícil. Porque quanto mais você tiver dificuldade social, quanto mais você tiver sequela social, enfim, mais você cria um clima propício para isso. Quanto você mais tiver desigualdade econômica, você cria climas propícios para isso. Mesmo assim, você veja bem, a droga é uma coisa tão poderosa, ela seduz tanto que pessoa também rica, bem de vida, usa muito até, né? Deputado, muito obrigado pela conversa e o senhor ganhou um parceiro nesse combate ao uso do álcool líquido. Que bom, obrigado. Um grande abraço para o senhor, muito obrigado. Eu entrevistei no programa de hoje Espaço Cidadão, que abordou o tema queimaduras, o deputado Dado Scherin, do PSDB. Ele já foi, inclusive, secretário estadual da Saúde aqui em Santa Catarina. Na próxima semana voltaremos com outro tema envolvendo um problema que acontece em Santa Catarina, mas também que envolve uma solução que pode ser encontrada aqui, na nossa Assembleia. Até lá!